Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, cibersegurança, gosto ruim, 6 câmeras e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. O ano acabou, vinhetinha da Globo virando, né? Final de ano, oficialmente chegou. Agora é esperar Papai Noel e Réveillon. Eu falei sobre o Rock App, que tá acabando, um serviço de testes, mas aí o Coca Rafael Veronese disse que, na verdade, ele tá sendo integrado ao App Center, ou seja, ele como solução de testes para iOS, para Android, continua em funcionamento. Na prática, estaria só mudando de nome. Sobre banda 700 MHz aqui no Brasil. Na prática, é mais eficaz que as demais bandas? Sim, é. Só que isso não vai afetar você no uso diário. A verdade é que a gente está vivendo um momento de 5G, de, digamos, Wi-Fi, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. O cenário que se desenha é que a gente vai ter uma antena principal nos moldes de hoje, nas diversas bandas que a gente também tem hoje, com algumas opções, digamos, de boost, com algumas antenas auxiliares funcionando em outras frequências, sei lá, 5 GHz, 6, 8, 10, coisas que não são eficientes do ponto de vista de larga escala, mas eu quero atender uma praça de alimentação dentro do shopping. Eu coloco aquela anteninha, só vai atender para aquela área. E vai ser uma coisa bem, entre aspas, ruim mesmo. Se você estiver usando, de repente, atrás do copo de bebida, não vai funcionar porque não vai conseguir atravessar. De, entre aspas, tão frágil que é essa solução. E sonistas versus caixistas, muitos cocos falando, bom, o PlayStation é melhor que o Xbox. E a gente, similar ao que está acontecendo com as ondas de acesso celular, a gente está para migrar, né, de geração. A gente vai sair do PlayStation 4 para o PlayStation 5, provavelmente em 2020. Quando você olha a questão dos exclusivos, você tem uma vantagem da Sony. Aqui no Brasil, oficialmente, Xbox vende mais, questão de preço. Estados Unidos a diferença chega a 10%, mas no total, Sony vende o dobro do que a Microsoft. A Microsoft tomou uma série de decisões erradas no início, né, como bem lembrou o Coca Elvis Fontanella, vinculando, exigindo o Kinect, que acabava deixando o console mais caro. Xbox Live parece ser uma unanimidade, e dentro da minha bolha de relacionamento com essa galera gamer adolescente, Xbox reina absoluto. Notícias. Cocatec. Coisas mais importantes que aconteceram desde a última vez que a gente falou. Primeira coisa, eu vou pensar é que pela primeira vez ao longo da história que a gente vem contabilizando, a gente tem mais classe média. Ainda tá bem igual entre o que se chama os vulneráveis, que seria o pobre, mas não o extremamente pobre. Então tá ali meio igual, mas ultrapassou a classe média, hoje já é maioria. Por classe média, a classificação usada pelo World Data Lab não é só bens de consumo, leva em consideração outros fatores, inclusive acesso à educação, porque no final das contas, é o acesso à educação que vai fazer um futuro diferente. Bem de consumo gira a economia, dá um certo conforto, mas não muda o panorama a longo prazo. Você tem outras implicações com essa maior classe média. Você tem o acesso à cultura, ao entretenimento, que hoje, essencialmente, é tecnologia, é o acesso à tecnologia, à internet banda larga, a smartphones e tudo mais que a gente já vive hoje. E a segunda coisa que eu destacaria é que, provavelmente, a gente já tem bebês, seres humanos, sendo gerados pelo CRISPR. CRISPR, galera de biologia aí, tapa os ouvidos. É um ensopado que você faz, você pega, vai ali no fogão, cozinha umas coisas e você consegue fazer uma alteração genética. Galera de biologia pode voltar a ouvir. E havia um acordo, entre aspas, de que, olha, não vamos fazer ser humaninho com CRISPR, não vamos mexer nisso. E a China tá mexendo com isso. Não se sabe se nasceu esse bebê, ou conjunto de bebê. O que se sabe é que levou até 6 meses dentro do útero. A modificação que se fez foi a retirada, né, de um gene, o CCR5, que deixa o ser humano mais resistente ao HIV, cólera, catapora. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. A gente fala muito, de repente, de privacidade, e esquece que a ciência e a tecnologia continuam avançando e vão moldando a nossa realidade. Antes de você ligar o sensor de direita, esquerda, Estados Unidos e China, lembra sempre daquilo que eu falo, é uma narrativa, não tem fatos objetivos, porque se você troca os players
players. A China é autoritária, tem um governo. Hoje, não existe nenhuma grande empresa americana que não tenha fortes vínculos com o governo. A gente chega ao ponto de ter no conselho administrativo da Apple um ex-presidente. Acho que não tem mensagem mais clara. Google, Facebook, todas elas. Você tem um general de alto escalão da inteligência. China tá fazendo o reconhecimento pelo jeito de andar. A Amazon tá fazendo a mesma coisa. E jeito de andar é uma coisa complicada, porque acaba sendo meio que um vulto, uma forma. E aí você tem a projeção disso em sombras, por mais que não seja uma identificação 100%, mas você pode excluir pessoas. Você tá... Fala do lado bom da coisa. Você tá procurando uma criança que sumiu, uma criança, sei lá, de 1,30 m. Você consegue eliminar. Não, peraí, aqui é mais de 1,30 m. A Vivo, aqui, Brasil, operadora de celular, tá fazendo registro facial. Já começou a fazer, já tem loja coletando o rostinho das pessoas. E até janeiro todas as lojas vão estar equipadas com um equipamento para fazer essa coleta do seu rostinho e evitar com isso as fraudes. Você vai chegar lá com o documento falso, não, peraí, você não é você. Vai ter um reconhecimento facial. Esse concorde você, o Discord é o mundo que a gente tá vivendo hoje. Alibaba falou, australianos, pode comprar aqui com a gente que tá de boa. A Amazon fez a mesma coisa. E não se trata mais hoje de uma briga de e-commerce. Não é mais a loja da Amazon versus a loja Alibaba. O que hoje tá em jogo é Big Data. O que tá em disputa ali é o comportamento de consumo. A Austrália, né, tem o mesmo idioma dos Estados Unidos. Vou usar como exemplo a própria Amazon. Muita gente de tecnologia que, porventura, tem alguma discordância com o governo Trump. Tá sendo alocado em Reino Unido, Austrália, mesmo idioma, eventualmente até os mesmos programas de TV, embora hoje esse consumo de conteúdo é pela internet. Ranking de uso de banda é complicado porque os filmes, eles são grandes, então é injusto. Você vai ver o ranking, você vai ver que o HTTP, download, ele padrão, é responsável por 5%, vai dar uns 10% da internet o HTTP. Quem lidera é a Netflix, em terceiro lugar fica o YouTube, em segundo fica o streaming de mídia, mas se você querer comparar uma páginazinha ali de 1 mega com 1 giga de um vídeo, né, não tem nem comparação, gera essas distorções. Então, nem falando disso, mas sim tem implicações. Itália, por exemplo, tá querendo passar uma lei, não pode entrar na Netflix sem antes passar no cinema. Uma tentativa forçada na canetada para não acabar com os cinemas, para os cinemas terem alguma vantagem. Isso, por hora, claro, válido só para as produções italianas. A gente tem hoje um Facebook que não gostou do que a Apple falou, sai espalhando, contrata uma empresa, a Definers, para espalhar fake news. Parece Brasil, para espalhar fake news da Apple. A mesma coisa a Qualcomm. No caso do Facebook, quem assumiu a culpa foi o carinha que já saiu da empresa e cuidava da parte de políticas públicas. E no caso específico do Facebook, você tem aquelas desculpas vazias. Pô, foi mal aí, né? Sem nenhuma ação em concreto. E enquanto o Facebook for, digamos, aliado do governo americano, não vai acontecer nada com ele, absolutamente nada com ele. Hoje, todos os grandes serviços que a gente usa são americanos, estão controlados pelos americanos. Acho que o único que fica fora é o Spotify na Europa, na Suécia, se eu não me engano aqui de memória. O Waze tinha acesso à localização de todo mundo, fluxo de tráfego que era israelense. Google, faz um favor pra mim, compra esse negócio aí, vai, compra esse negócio aí. Que... Depois a gente vê o que faz. Você vai ver os números de interceptação telemática dos Estados Unidos ano passado, foram 147 pedidos. Por que só 147 pedidos? Eles estão mais zelosos? Não, é porque nos outros casos não precisou fazer a interceptação, o pedido de interceptação. Não precisou de ordem judicial. As agências de investigação já com acesso direto ao sistema. Aí eu pergunto, tem tanta diferença assim em relação ao controle que a China exerce? Sim, tem o grande firewall, tem a questão de censura, mas o ponto que eu quero levantar é que esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. Concorde você ou não, não tem mais criptografia para os governos, não tem mais criptografia, não tem mais privacidade, não tem nada disso. A gente está aceitando entregar os nossos dados para o governo, mas eles têm que garantir que não vão cair em mãos de terceiros. Teve até numa entrevista o Zuck falando, poxa, eu cheguei a pensar em tirar o Facebook do ar, né? Tanta falha de segurança, vamos tirar o Facebook do ar. Desiste, ele não vai tirar. Não que o Facebook ele seja muito grande para falhar, longe disso. O próprio Jeff Bezos falou disso, da Amazon. Ele disse, olha, as empresas duram ali algo mais ou menos perto de 30 anos, não mais do que 100. As únicas empresas com mais de 100 anos são as cervejarias. Sabe lá o que isso quer dizer sobre a humanidade, mas que ele prevê o fim da Amazon em algum tempo, mas que para postergar isso o máximo possível, o foco da Amazon tem que ser no cliente. Não pode ficar olhando para si própria, porque quando começar a olhar para si própria vai ser o início do fim. E isso bate muito com o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, onde a gente teve Livraria Tura, FENAC e agora a Saraiva entrando com um pedido de recuperação. A gente teve a junção da B2W, Showtime, lojas americanas, e tudo isso mostra o ponto que eu estava comentando no início. Hoje não se trata mais de e-commerce. O e-commerce, esse grande e-commerce, acabou, tá com os dias contados. Hoje é Big Data, hoje é o comportamento de consumo. Você tá comprando na Amazon, olha, compra mais
faz isso aqui também, e são coisas interessantes pra você. São coisas que você pensa assim, acho que eu vou comprar esse negócio aqui. Não é mais aleatório. O que mais que a gente pode falar? Seu Elon Musk, né, falando de Jeff Bezos, seu Elon Musk trocou o nome do BFR, do Big Fucking Rocket, agora vai se chamar Starship. Bonito nome. E ele também, numa entrevista, disse que a Tesla tava sangrando dinheiro e que tava a coisa de 2 meses de fechar as portas se ele não terminasse essa sangria por ocasião do Model 3. Conseguiram fazer uma espécie de gerador de impressão digital. Acontece que a impressão digital, ela não é tão única assim quanto a gente acha. Existem partes das impressões digitais que elas se repetem, então você pode meio que fazer uma fotomontagem para gerar uma impressão digital, e os sistemas que fazem a leitura da impressão digital não leem toda a impressão digital. Pegam ali alguns pontinhos para fazer a conferência. E aí, com isso, eles conseguem gerar falsas impressões digitais que, às vezes, conseguem passar pelo sistema. Claro que você tem, sei lá, 5, 10 tentativas num Touch ID. Depois disso, o sistema vai travar. Mas o ponto é que hoje você consegue fazer força bruta com impressão digital. Pro Face disso, né, é um pouquinho mais difícil, mas é só uma questãozinha de tempo. Já também a gente chega lá. Falando de China, a Xiaomi tá indo para uma cidade, digamos, mais do interior. Tá havendo um movimento de sair dos grandes hubs de tecnologia dessas grandes cidades, embora, né, na China tudo seja grande. Aqui no Brasil tá rolando o BCPF, que é acesso à base de CPF através de blockchain. Não é para você acessar, não é público. É aquilo que a gente chama de dito de governo a governo. Seria então uma solução interna da Receita Federal fornecendo para outros órgãos. Isso sim é o Bitcoin. Bitcoin que agora tá valendo pouca coisa, né? Bitcoin, Ohio, lá nos Estados Unidos, tá aceitando Bitcoin para pagar imposto, mas agora não tá valendo nada, né? Baixou abaixo de $4 mil. Mas isso também tem muito a ver com o estado das ações de tecnologia nas bolsas. Teve no Twitter umas falcatruas aí envolvendo Bitcoin. A galera até achou que contas tinham sido invadidas, mas na verdade foi esses serviços de publicidade que têm acesso ao perfil do Twitter que foi invadido e saiu publicando nas contas. Na lista do MIT Technology Review de pessoas de sucesso abaixo dos 35 anos, a gente conta com 10 brasileiros. No topo tá o Lincoln Ando, da IDWall, que é uma empresa de segurança para reconhecer fraude de identificação, fraude de documentos. A lista bem recheada. Tem Avatar, né, o robô Avatar, de mundo físico. Você coloca o robozinho e você vai se mexendo. Tem um controlinho remoto. Ele é o seu avatar remoto. Análise de risco, diversas categorias. Ainda aqui no Brasil foi regulamentada a aplicação dos recursos para a lei da informática via fundos de investimento. Vamos ver o impacto que isso vai ter nas startups brasileiras. Teve outro caso curioso, isso no Japão. O ministro da cibersegurança criaram o Ministério de Cibersegurança e vai até cuidar da parte... Agora, o Japão tá na moda, né? 2020, Olimpíadas. E o ministro de cibersegurança, que tem 68 anos, e aí não é nenhum prejuízo, mas o que causou é que ele disse que, olha, eu não usei um computador, não. Com 25 anos, eu fiquei independente e, a partir disso, eu tenho uma equipe, e a minha equipe que cuida disso pra mim. Entra naquela disputa de técnico versus administrador, né? Que todo mundo fala, mas é minimamente curioso, né? Hoje a gente tem o presidente dos Estados Unidos que entra em contato diretamente com a população através do Twitter, ele que vai lá, twitta pra bem ou pra mal, e outras pessoas, né, completamente sem nem usar um computador. A Logitech, que tinha um papinho, né, ia comprar a Plantronics, não vai mais comprar, desistiu do negócio. De Apple, teve a questão de você largar o dedo em cima do teclado e o teclado virar cursor. Diz que você usa isso, né? A função do 3D Touch mais usada, no caso em específico, se você ficar com largar o dedo em cima, isso, teclado padrão, largar o dedo em cima do bar de espaço, vira um cursor. Acho que um pouco do burburinho em cima disso é em função do iPhone XR, que não tem o 3D Touch. O 3D Touch ele chega no iPhone 6S em 2015, né? Então a gente pode dizer que o iPhone 6 estava com a moral baixa e agora, com o 10R sem 3D Touch, a coisa aqueceu. A Apple anda removendo os aplicativos de stickers de adesivo do WhatsApp. Basicamente o que a Apple diz, olha, tem muito aplicativo assim, você precisa de um outro aplicativo para usar os adesivos, você precisa do WhatsApp, e ainda por cima, esses aplicativos, ele tem a mesma cara, são todos iguais, aquela coisa meio white label. Curiosamente, você tem uma seção dedicada para stickers de iMessage, corroborando a questão das baixas vendas, baixo interesse dos novos iPhones, fizeram o cruzamento com as buscas do Google. E busca do Google tem poder porque eleições americanas, por exemplo, você tinha toda aquela coisa, não, quem vai ganhar? Hillary, tá certo que a Hillary vai ganhar. E se você fosse ver o interesse das buscas, você via, né? Se você considerasse como fonte de dados o Google, quem ganharia? O Trump. Mesma coisa aqui no Brasil com Bolsonaro no interesse das buscas. Seu Guy Kawasaki disse que o seu dispositivo principal é um iPad, porque o iPhone tem bateria pouca, então tem que carregar 2 vezes por dia. Ele preferiria que a Apple fizesse um telefone um pouquinho mais grosso e que desse mais bateria antes de
menosprezar o Guy Kawasaki. Vale a pena lembrar que ele sobreviveu a trabalhar com Jobs 2 vezes. Isso não é pouca coisa. Agora, carregar o iPhone 2 vezes por dia, vamos combinar que tem que usar muito. Mas ainda assim, vamos combinar, a bateria é um problema para ser resolvido. Seu Johnny Ive foi receber a comenda Stephen Hawking Fellowship, compartilhou no discurso algumas historinhas. Uma engraçada, dizendo que a primeira vez que ele usou o Mac foi em 88 e era um computador que ele conseguia usar. E ele disse uma outra interessante a frase, dizendo que quando você come alguma coisa que você não gosta, né, alguma coisa que o sabor é ruim, você não acha que o problema é com você. Você tipo, esse negócio aqui é uma porcaria. E a gente não tem a mesma relação com computadores. Quando a gente pega uma peça de tecnologia e não consegue usar, a gente acha que o problema é com a gente. Seu Timóteo também ganhou um prêmio, né, de coragem contra o ódio, no Steve Jobs Theater também, para sua estrutura genial, brilhante. De Black Friday, ainda não tem os números aqui do Brasil. A única coisa que eu vi de dados foi nos Estados Unidos, onde mais da metade das compras, pela primeira vez, foi feita em smartphones. Consagra a adoção em massa dos smartphones. E eu tenho na minha cabeça, né, que compra é uma coisa meio estudada, né? Tem uma estação de compra. Você senta na frente do computador, pesquisa, vê preço. Eu não sei se a gente pode dizer que talvez agora a compra esteja mais impulsiva. Vale registrar também que nos atendimentos, hoje você tem muito chatbot. De novo, acaba sendo Big Data, captação de dados, uso desses dados, né? O mundo que a gente está vivendo hoje. De rede social, Facebook, o vídeo juntos, assistir vídeos juntos, tá sendo que estava no grupo do Facebook, tá chegando no Messenger. Tem uma patente, veja só, onde uma IA do Facebook consegue dizer aonde você mora, como é a sua casa, o tamanho da sua residência, quais são as características familiares. Isso só com uma informação que tá no Facebook. É o perfil, é a foto de fundo, as fotos que você posta, quem estão nessas fotos. Dá-lhe Big Data. De Google, no YouTube, lá nos Estados Unidos, tá começando a rolar filme padrão, né? Filme pago no YouTube com a exibição de anúncio. Você tem Rock Balboa, Exterminador do Futuro. Não é, por hora, uma base muito grande. Uma coisa de uns 100 filmes. Aquele projeto de lente de contato que monitorava a glicose que o Google anunciou. Era uma ideia, não exatamente um produto. Isso foi 2014, 2015. Foi congelado. Não significa necessariamente que o projeto fez água. Talvez eles viram alguma dificuldade, não técnica, mas de uso do produto e podem incorporar essa tecnologia em... Não, eu tive aqui uma ideia de uma outra coisa melhor. A gente pode usar essa tecnologia em alguma outra coisa. Ainda não consigo ver isso como um fail. Fail foi um malware presente em 12 aplicativos, se não me engano. 500 mil de downloads. Problemas de uma autorização de aplicativos automática. O Google não tirou do ar porque ele descobriu, embora tenha um serviço próprio para isso, quem descobriu foi um pesquisador de segurança. De Samsung, papinho que o S10 vem com 6 câmeras, 2 na frente e 4 atrás. Hoje, a linha S, você tem 2 modelos, o padrão e o irmão maior, que seria, né, o iPhone e o iPhone Plus. Mas como agora tem o 10R, a Samsung estaria pensando em fazer 4 versões diferentes, brincando aí com o número de câmeras, mas ainda assim, o menor número de câmeras seria 3 e chegando até 6. Parece que hoje esse número de câmeras está meio, né, overrated. O lance é uma câmerazinha só com computação para ter uma super foto. A Samsung tem também tecnologia em fotos, de imagem, inteligência artificial para imagem. Tem até uma divisão da Samsung, divisão médica, com inteligência artificial para ajudar a radiologista. Mesmo os moldes de diagnóstico que a gente vê por aí, Samsung tem isso tudo. E para finalizar, registrar 2 coisinhas. Enquanto aqui no Brasil a gente tem essa coisa de racismo em relação ao negro, na Europa você tem um racismo Oriente Médio. E um marroquino que trabalhava no Google no Reino Unido, ele fazia mapeamento de shopping. Ele era tratado com racismo, até porque o projeto era segredo, então a galera não tinha informação e confundia com um terrorista. E por último, registrar que o Uber tá lançando seu programa de recompensas. Por hora, 9 cidadezinhas nos Estados Unidos, Uber Rewards. Você vai ter facilidade, né, no cancelamento, tarifas menores, upgrade nos carros. Se você pede um Uber X, vem um Select, pede um Select, vem um Black, e até gratuidade no Uber Eats. E assim, vendo se pinga alguma coisa nessa Cyber Monday, vou ficando por aqui. Se pingar, eu aviso nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E amanhã, terça-feira, eu volto. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.